curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta a teoria geral do emprego, do juro e da moeda. John Maynard Keynes. A propensão a consumir. 1. Os fatores objetivos. Primeiro, estamos, agora, em condições de voltar ao nosso tema principal, de que nos afastamos no final do livro primeiro para examinar certos problemas gerais de método e definição. O objetivo final de nossa análise é descobrir o que determina o volume de emprego. Até aqui estabelecemos a conclusão preliminar de que o volume de emprego é determinado pelo ponto de interseção da função de oferta agregada com a função de procura agregada. A função de oferta agregada, contudo, que depende principalmente das condições físicas da oferta, envolve poucas considerações que ainda não nos são familiares. A forma pode ser pouco conhecida, mas os fatores nela subjacentes não são novos. Voltaremos a ocupar-nos da função de oferta agregada no capítulo 20, quando examinaremos a sua inversa sob o nome de função de emprego. Em termos gerais, porém, o que se tem descuidado é da parte correspondente à função de demanda agregada, e é a função da demanda agregada a que dedicaremos os livros 3º e 4º. A função de demanda agregada relaciona determinado volume de emprego com o produto das vendas que se espera realizar desse volume de emprego. O produto das vendas forma-se pela soma de duas quantidades. A soma que será despendida em consumo quando o emprego está em certo nível e a soma que se destinará ao investimento. Os fatores que determinam estas duas quantidades são bastante diferentes. Neste livro estudaremos os primeiros, a saber, quais os fatores que determinam a soma que se gastará em consumo quando o emprego se acha em determinado nível. No livro 4 continuaremos com os fatores que fixam a soma a ser empregada no investimento. Considerando que aqui nos interessa a determinação da soma que deve ser gasta em consumo quando o emprego está em certo nível, devemos, estritamente falando, tratar da função que liga o montante de C ao nível de N. Todavia, é mais conveniente operar com uma função ligeiramente diferente, ou seja, a que relaciona o consumo, medido em unidades de salário, C ômega, com a renda, medida em unidades de salário, Y ômega, correspondente a certo volume de emprego N. Este método está sujeito à restrição de que Y ômega não é uma função unívoca de N, o qual é idêntico em todas as circunstâncias. Com efeito, a relação entre Y ômega e N pode depender, embora provavelmente em grau muito limitado, da natureza precisa do emprego. Em outras palavras, duas distribuições desiguais de um emprego agregado N entre ocupações diferentes, em virtude da forma diferente das funções do emprego individual, questão que será tratada no capítulo 20, podem conduzir a valores diferentes de Y ômega. Em certos casos, poderia ser necessário dar especial atenção a este fator. Em geral, porém, constitui uma boa aproximação considerar Y ômega como determinado por N de maneira unívoca. Definiremos, portanto, aquilo a que chamaremos propensão a consumir como a relação funcional X entre Y ômega, determinado nível de renda medida em unidades de salário, e C ômega, o gasto que, para o consumo, se toma do dito nível de rendimento, de modo que C ômega igual XY ômega, ou C igual WXY ômega. O montante que a comunidade gasta em consumo depende, evidentemente, 1. Em parte, do montante da sua renda, 2. Em parte, de outras circunstâncias objetivas que o acompanham, e 3. Em parte, das necessidades subjetivas, propensões psicológicas e hábitos dos indivíduos que o compõem, bem como dos princípios que governam a distribuição da renda entre eles, que são passíveis de modificações à medida que aumenta a produção. Os motivos que impelem a gastar caracterizam-se por sua interação, e uma tentativa de classificá-los pode levar a divisões arbitrárias. Não obstante isso, para a clareza das ideias, vamos separá-los em duas categorias, que chamaremos fatores objetivos e fatores subjetivos. Os fatores subjetivos, que examinaremos mais detalhadamente no próximo capítulo,
incluem as características psicológicas da natureza humana, bem como os costumes e as instituições sociais que, embora não imutáveis, apresentam poucas probabilidades de sofrer variações ponderáveis em curto período de tempo, salvo circunstâncias anormais ou revolucionárias. Uma análise histórica ou uma comparação entre dois sistemas sociais de tipos diferentes deverá necessariamente levar em conta a maneira pela qual as mudanças nos fatores subjetivos podem afetar a propensão a consumir. Na continuação desta obra, porém, consideraremos os fatores subjetivos como dados e admitiremos que a propensão a consumir apenas depende das alterações nos fatores objetivos. Segundo, os principais fatores objetivos que influem na propensão a consumir parecem ser os seguintes: 1. Uma variação na unidade de salário. O consumo, é, evidentemente, uma função, em certo sentido, muito mais da renda real do que da renda nominal. Em dada situação da técnica, das preferências do público e das condições sociais que determinam a distribuição da renda, a renda real de um indivíduo sobe e desce com a quantidade de unidades de trabalho de que pode dispor, isto é, com o montante da sua renda medida em unidades de salário. Embora sua renda real suba em proporção menor que o seu rendimento medido em unidades de salário, devido à influência dos rendimentos decrescentes, quando o volume agregado da produção muda. Podemos, portanto, admitir razoavelmente, como primeira aproximação, que, se a unidade de salário varia, o gasto em consumo correspondente a certo nível de emprego variará assim como os preços, na mesma proporção, ainda que, em certas circunstâncias, tenhamos de levar em conta as possíveis consequências sobre o consumo agregado de uma mudança na distribuição da renda real entre os empresários e os rentistas, provocada por uma variação na unidade de salário. Além do mais, já consideramos anteriormente as variações na unidade de salário, quando definimos a propensão a consumir em termos de renda medida em unidades de salário. 2. Uma variação na diferença entre renda e renda líquida. Demonstramos antes que o montante do consumo depende mais da renda líquida do que da renda, visto que, por definição, é a renda líquida que o indivíduo tem em mente, antes de mais nada, quando decide a escala do seu consumo. Em determinada situação pode existir certa relação estável entre ambos os conceitos, no sentido de que haverá uma função relacionando de maneira biunívoca os diversos níveis de renda aos correspondentes níveis de renda líquida. Entretanto, se não for este o caso, a parte da variação da renda que não afete a renda líquida deve ser negligenciada, pois não influi sobre o consumo, e, de forma semelhante, deve ser levada em conta a variação na renda líquida que não reflita na renda. Todavia, salvo circunstâncias especiais, duvido que este fator tenha importância prática. Faremos, na quarta seção deste capítulo, uma análise mais detalhada dos efeitos sobre o consumo da diferença entre renda e renda líquida. 3. Variações imprevistas nos valores de capital não considerados no cálculo da renda líquida. Estas variações têm importância muito maior para modificar a propensão a consumir por não guardarem nenhuma relação estável ou regular com o montante da renda. O consumo das classes proprietárias de riqueza pode ser extremamente suscetível às variações imprevistas no valor nominal de seus bens. Este fator deve ser considerado entre os mais importantes daqueles capazes de ocasionar variações de curto prazo na propensão a consumir. 4. Variações na taxa intertemporal de desconto, isto é, na relação de troca entre os bens presentes e os bens futuros. Não se trata aqui da mesma coisa que a taxa de juros, já que esta leva em conta as variações futuras no poder aquisitivo do dinheiro, à medida que são previstas. Deve-se considerar também toda sorte de riscos, tais como a probabilidade de não viver bastante para usufruir dos bens futuros ou de uma tributação confiscatória. A título de aproximação, contudo, podemos identificar isto com a taxa de juros. A influência deste fator sobre a proporção em que se gasta determinada renda está sujeita a muitas dúvidas. Para a teoria clássica da taxa de juros,
que se baseia na ideia de ser a taxa de juros o fator de equilíbrio entre a oferta e a procura de poupança. Era conveniente supor que as despesas de consumo, coet, par, variassem na razão inversa das variações na taxa de juros, de maneira que qualquer elevação da taxa de juros diminuiria consideravelmente o consumo. Todavia, reconheceu-se há muito tempo que o efeito total das variações da taxa de juros sobre a propensão a despender em consumo imediato é complexo e incerto, dependendo de tendências antagônicas, dado que alguns dos motivos subjetivos para poupar são mais facilmente satisfeitos quando a taxa de juros sobe, enquanto outros diminuem. A longo prazo, é provável que variações substanciais na taxa de juros tendam a modificar consideravelmente os hábitos sociais e, portanto, a propensão subjetiva a despender, embora, sem as luzes da experiência, se torne difícil indicar em que sentido. Contudo, não é provável que o tipo usual de flutuação a curto prazo na taxa de juros tenha muita influência direta sobre os gastos, num sentido ou no outro. Raras são as pessoas que alteram o seu modo de vida porque a taxa de juros baixou de 5 para 4%, quando a sua renda agregada permanece a mesma. Indiretamente, porém, podem ocorrer outros efeitos, embora não todos na mesma direção. Talvez a influência mais importante, que opera através de variações na taxa de juros sobre a propensão a gastar fundos provenientes de determinada renda, seja o efeito dessas variações sobre a alta ou baixa do preço de títulos e de outros ativos. Se uma pessoa se beneficia de um aumento inesperado no valor de seu capital, é natural que os seus motivos para gastar no período corrente se fortaleçam, ainda que em termos de renda o valor de seu capital não tenha aumentado, ao passo que, se estiver sofrendo perdas de capital, seus motivos para gastar enfraquecerão. Já no item 3, porém, levamos em conta esta influência indireta. Fora disso, a conclusão mais importante sugerida pela experiência é, segundo creio, a de que a influência a curto prazo da taxa de juros sobre os gastos individuais feitos com determinada renda é secundária e relativamente de pouca importância, excetuando-se, talvez, o caso de variações excepcionalmente grandes. Quando a taxa de juros baixa muito, o aumento da razão entre o valor de uma perpetuidade comprável por determinada importância e o juro anual que se obtém dessa mesma importância pode, contudo, proporcionar uma importante fonte de poupança, fortalecendo a prática de precaver-se contra as vicissitudes da velhice, pela compra de uma perpetuidade. A situação anormal, em que a propensão a consumir se vê profundamente afetada pela concorrência de incerteza extrema quanto ao futuro e ao que lhe possa trazer, deveria talvez ser incluída também neste parágrafo. 5. Variações na política fiscal. Se o incentivo do indivíduo para poupar depender dos futuros rendimentos que espera, ele evidentemente dependerá não só da taxa de juros como também da política fiscal do governo. Os impostos sobre a renda, particularmente quando gravam a renda não ganha, os impostos sobre lucros de capital, sobre heranças etc., são tão importantes quanto a taxa de juros, sendo mesmo possível que as modificações eventuais da política fiscal tenham, pelo menos nas expectativas, maior influência que a própria taxa de juros. Se a política fiscal for usada como um instrumento deliberado para conseguir maior igualdade na distribuição das rendas, seu efeito sobre o aumento da propensão a consumir será, naturalmente, tanto maior. Convém levar igualmente em conta a influência exercida sobre a propensão agregada a consumir pelos fundos de amortização que o governo reserva para saldar sua dívida, utilizando o produto dos impostos comuns. Estes fundos representam uma espécie de poupança de empresa, de modo que uma política tendente a criar grandes fundos de amortização deve ser considerada, em determinadas circunstâncias, uma forma de reduzir a propensão a consumir. Por esta razão, uma reviravolta da política do governo, passando do endividamento à criação de fundos de amortização, ou vice-versa, pode ocasionar uma séria diminuição, ou notável expansão,
da procura efetiva. 6. Modificações das expectativas acerca da relação entre os níveis presentes e futuros da renda. Devemos incluir este fator para que a enumeração seja completa. Mas, embora ele possa afetar consideravelmente a propensão a consumir de um indivíduo, é provável que, quando se trata da comunidade como um todo, seus efeitos tendam a compensar-se. Ademais, trata-se de uma questão que suscita, em geral, muita incerteza para poder exercer influência importante. Chegamos, pois, à conclusão de que, em determinada situação, a propensão a consumir pode ser considerada uma função relativamente estável desde que tenhamos eliminado as variações na unidade de salário em termos de moeda. As flutuações imprevistas nos valores de capital podem modificar a propensão a consumir, bem como poderão afetá-la variações substanciais na taxa de juros e na política fiscal. Porém, não é provável que os outros fatores objetivos capazes de atuar sobre ela, conquanto não devam ser desprezados, tenham importância em circunstâncias comuns. Em virtude da situação econômica geral, o fato de o gasto de consumo, em termos de unidade de salário, depender essencialmente do volume da produção e do emprego justifica o agrupamento dos outros fatores na expressão composta propensão a consumir. Isto porque, conquanto os demais fatores possam variar, e convém não esquecer isto, a renda agregada à medida em unidades de salário é, regra geral, a principal variável de que depende o componente consumo da função de procura agregada. Terceiro, admitindo, pois, que a propensão a consumir é uma função bastante estável, de maneira que, em geral, o montante do consumo agregado depende principalmente do montante da renda agregada, ambos medidos em unidades de salário. E considerando de importância secundária as variações da mesma propensão, qual é a forma normal desta função? A lei psicológica fundamental em que podemos basear-nos com inteira confiança, tanto a priori, partindo do nosso conhecimento da natureza humana, como a partir dos detalhes dos ensinamentos da experiência, consiste em que os homens estão dispostos, de modo geral e em média, aumentar o seu consumo à medida que a sua renda cresce, embora não em quantia igual ao aumento de sua renda. Isto quer dizer que, se C ômega é o montante do consumo e Y ômega da renda, ambos medidos em unidades de salário, delta C ômega tem o mesmo sinal que delta Y ômega, porém é de grandeza menor, isto é, dC ômega sobre dy ômega é positivo e inferior à unidade. Este é o caso especialmente quando temos em vista períodos curtos, como no caso das chamadas flutuações cíclicas do emprego, durante as quais os hábitos, naquilo em que se distinguem das propensões psicológicas mais permanentes, não dispõem de tempo bastante para se adaptarem às mudanças nas circunstâncias objetivas. O padrão de vida habitual de um indivíduo baseia-se na primeira satisfação que pode extrair da sua renda, e ele tende a poupar a diferença que surge entre a sua renda efetiva e as despesas correspondentes ao seu padrão costumeiro de vida, ou então, no caso de acomodar os seus gastos às variações na sua renda em períodos curtos, só o fará imperfeitamente. Por conseguinte, uma renda crescente será com frequência acompanhada de uma poupança maior, e uma renda decrescente será de uma poupança menor, em maior escala a princípio do que posteriormente. Fora das variações de curto período no nível da renda, porém, também é evidente que a elevação absoluta do montante da renda contribui, via de regra, para alargar a brecha entre a renda e o consumo. Isso porque a satisfação das necessidades primárias imediatas de um indivíduo e de sua família é, normalmente, mais forte que os seus motivos para poupar, que só adquirem predomínio efetivo quando se alcança determinado nível de conforto. Estas razões fazem com que, em geral, uma proporção maior da renda seja poupada à medida que a renda real aumenta. Porém, poupe-se ou não numa proporção maior, somos levados a considerar regra psicológica fundamental em uma comunidade moderna que, quando a sua renda real aumenta, o seu consumo não crescerá em montante absoluto igual, de modo que ela poupará necessariamente uma soma absoluta maior, a não ser que, ao mesmo tempo,
ocorra uma alteração fora do comum nos demais fatores. Como veremos depois, a estabilidade do sistema econômico depende essencialmente da predominância desta regra na prática. Isto significa que, se o emprego e, portanto, a renda agregada aumentam, nem todo o emprego adicional será requerido para satisfazer as necessidades do consumo adicional. Por outro lado, uma diminuição da renda devida à queda no volume de emprego, se for além de certos limites, pode muito bem ser motivo para que o consumo exceda a renda. Não apenas porque os indivíduos ou instituições passam a utilizar as reservas financeiras acumuladas em melhores dias, como também porque o governo, deliberadamente ou não, poderá cair num déficit orçamentário ou poderá vir a fornecer auxílio em caso de desemprego, por exemplo, com dinheiro emprestado. Por isso, quando o emprego desce a um nível baixo, o consumo agregado cairá em volume menor que a diminuição da renda real, tanto por força das reações habituais dos indivíduos como por força da política provável dos governos, o que explica a possibilidade de conseguir, muitas vezes, uma nova posição de equilíbrio dentro de limites razoáveis de flutuação. Se assim não fosse, o declínio do emprego e da renda, uma vez iniciado, poderia ir muito longe. Este princípio simples leva, como se poderá ver, à mesma conclusão de antes, a saber, o emprego só pode aumentar para e passo com um aumento do investimento, a não ser, bem entendido, que ocorra alguma mudança na propensão a consumir. Com efeito, visto que no caso de um aumento do emprego os consumidores vão gastar menos do que o aumento no preço da oferta agregada, o dito aumento de emprego se revelará desvantajoso, a não ser que um acréscimo no investimento venha preencher a lacuna. Quarto, não devemos subestimar a importância do fato já assinalado anteriormente de que, enquanto o emprego é função do consumo e do investimento previstos, o consumo é função da renda líquida, isto é, do investimento líquido, sendo a renda líquida igual ao consumo mais o investimento líquido. Em outras palavras, quanto maior for a provisão financeira que se julgue necessário constituir antes de calcular a renda líquida, menos favorável será para o consumo e, portanto, para o emprego, um volume determinado de investimento. Quando toda esta provisão financeira, ou custo suplementar, é efetivamente gasta na conservação do equipamento de capital existente, não é provável que isso passe despercebido. Contudo, quando a provisão financeira excede o gasto real de conservação, nem sempre se avaliam as consequências práticas que daí resultam para o emprego, pois o montante deste excedente não dá origem direta a um investimento corrente nem se acha disponível para o consumo. Tem, portanto, de ser equilibrado com novo investimento, cuja procura nasce de motivos completamente independentes do desgaste atual do equipamento velho, para o qual se constituiu a provisão financeira, com a consequência de que o novo investimento disponível para manter a renda atual diminui paralelamente e se torna necessária uma procura mais intensa de novos investimentos, para que se torne possível atingir determinado nível de emprego. Além disso, considerações muito parecidas se aplicam aos elementos do custo de uso destinados a compensar o desgaste, quando este não é efetivamente reparado. Tomemos, por exemplo, uma casa que continua sendo habitável até que seja demolida ou abandonada. Se do aluguel anual pago pelos inquilinos é descontada certa parte do seu valor, que o proprietário não gasta em sua conservação nem considera renda líquida, disponível para o consumo, esta reserva, quer faça parte de UDV, constitui um empecilho para o emprego durante todo o tempo em que dure a casa, empecilho este que logo será compensado, de uma só vez, quando a casa for reconstruída. Em uma economia estacionária talvez não valesse a pena mencionar esses fatores, em se considerando que os abatimentos pela depreciação feitos anualmente sobre as casas velhas seriam exatamente compensados pelas casas novas, construídas em substituição das que em cada ano chegam ao fim de suas vidas. Tais fatores, porém, podem ser de muita importância numa economia não estática,
especialmente durante o período imediato a uma expansão pronunciada de investimentos em capital de longa vida útil. Em tais circunstâncias, grande parte dos novos itens de investimento pode ser absorvida pelas maiores provisões financeiras que os empresários fazem para preparar e renovar o equipamento de capital existente, o qual, embora se desgaste com o tempo, ainda não chegou ao ponto de exigir gastos que se aproximem do total da reserva financeira constituída. Como consequência, as rendas não podem subir além de um nível bastante baixo para corresponder à pequena quantia agregada do investimento líquido. Os fundos de amortização e outras reservas análogas podem, portanto, reduzir o poder de dispêndio do consumidor muito tempo antes que ocorra a necessidade dos gastos de reposição, para os quais tais reservas foram constituídas, isto é, diminuem a procura efetiva corrente e só aumentam no ano em que, efetivamente, se faz a reposição. Se este efeito for agravado pela prudência financeira, ou seja, pela ideia da conveniência de amortizar o custo inicial com maior rapidez que o desgaste real do equipamento, o resultado cumulativo pode ser bastante sério. Nos Estados Unidos, por exemplo, ao chegar em 1929, a rápida expansão de capital nos 5 anos anteriores levou cumulativamente à constituição, com vista a um equipamento que não necessita ser renovado, de fundos de amortização e de margens de depreciação em tão grande escala que se tornava necessário um volume enorme de investimentos completamente novos apenas para absorver essas reservas financeiras. Chegou, ainda, a ser quase impossível encontrar mais investimentos novos em escala suficiente para corresponder ao volume de poupança nova que uma comunidade próspera em situação de pleno emprego se dispuser a guardar. Apenas este fator bastaria, provavelmente, para causar uma depressão. E, além disso, a mesma prudência financeira continuou a ser exercida ao longo da depressão pelas grandes firmas em condições de fazê-lo, fato que constituiu sério obstáculo para uma recuperação imediata. Também na Grã-Bretanha, na atualidade, 1935, o grande volume de construções e outros investimentos realizados depois da guerra levaram a um volume de fundos de amortização muito superior às necessidades presentes para os gastos de reparações e renovações, tendência que se fortaleceu no caso dos investimentos feitos pelas autoridades locais e públicas, de acordo com os princípios de sã administração financeira, que frequentemente requerem fundos de amortização suficientes para recuperar o custo inicial algum tempo antes que a reposição se faça necessária, com o resultado de que, mesmo se os particulares estivessem dispostos a gastar o total de suas rendas líquidas, seria uma difícil tarefa restabelecer o pleno emprego diante deste volume opressivo de reservas estatutárias constituídas pelas autoridades públicas e semipúblicas, inteiramente dissociadas de qualquer investimento novo correspondente. Creio que, no momento, os fundos de amortização das autoridades locais alcançam uma cifra anual superior à metade da soma que essas autoridades gastam em todos os seus novos investimentos. E de certo o Ministério da Saúde, quando insiste em exigir dessas autoridades locais a formação de fundo de amortização, ignora até que ponto semelhante política contribui para agravar o problema do desemprego. No caso de adiantamentos feitos por sociedades imobiliárias para ajudar um indivíduo a construir sua própria casa, o desejo de se livrar da dívida antes que a casa se deteriore pode estimular o proprietário a poupar mais do que faria de outra forma, embora, talvez, se devesse classificar este fator como capaz de reduzir a propensão a consumir diretamente, em vez de causar efeito sobre a renda líquida. De fato, as amortizações dos empresários hipotecários feitos pelas sociedades imobiliárias, que em 1925 alcançavam 24 milhões de libras esterlinas, subiram para 68 milhões de libras em 1933. Em comparação com novos adiantamentos no montante de 103 milhões. Hoje, as amortizações são, provavelmente,
ainda maiores. O fato de ser o investimento bruto mais do que o investimento líquido que se manifesta nas estatísticas de produção depreende-se de maneira natural e concludente da obra de Colin Clark, National Income, 1924 a 1931. Ele também mostra que há uma elevada proporção de depreciação e outros fatores que normalmente afetam o investimento. Ele calcula, por exemplo, que na Grã-Bretanha os montantes do investimento e do investimento líquido entre 1928 e 1931 foram os mencionados adiante, embora o investimento bruto para eles seja provavelmente um pouco maior que o meu investimento, na medida em que poderá incluir parte do custo de uso, e não fica claro até que ponto o seu investimento líquido coincide com a minha definição deste termo. Kuznets chegou à conclusão parecida ao compilar as estatísticas da formação bruta de capital, o que eu chamo investimento, nos Estados Unidos, entre 1919 e 1933. O fato físico que as estatísticas da produção constatam não é, inevitavelmente, o investimento líquido, mas o bruto. Kuznets identificou, também, as dificuldades que são encontradas para passar do investimento bruto ao líquido. A dificuldade, escreve ele, em passar da formação bruta do capital à formação líquida, isto é, a dificuldade de fazer correções correspondentes ao consumo dos bens duráveis finais existentes, não reside unicamente na falta de dados. O próprio conceito do consumo anual de bens que duram certo número de anos está sujeito à ambiguidade. Ele se apoia, portanto, na hipótese de que a reserva para depreciação e exaustão nos livros das empresas representa, corretamente, o volume de consumo dos bens duráveis existentes usados por essas empresas. Por outro lado, não tenta fazer dedução alguma relativamente a casas e a outros bens duráveis em mãos dos indivíduos. Seus resultados, muito interessantes, relativos aos Estados Unidos, podem ser resumidos como segue. Deste quadro ressaltam vários fatos importantes. A formação líquida de capital conservou-se muito estável no quinquênio 1925 a 1929, apenas com um aumento de 10% na última etapa do movimento ascendente. As deduções correspondentes aos gastos dos empresários com reparações, manutenção, depreciação e exaustão mantiveram-se numa cifra alta, mesmo no ponto culminante da depressão. O método de Kuznets, porém, leva certamente a uma subestimativa do aumento anual na depreciação etc., pois calcula esta última em menos de 1,5% da nova formação líquida do capital. Verifica-se, sobretudo, que a formação líquida do capital sofreu um desastroso colapso depois de 1929. Descendo em 1932 a uma cifra não menos que 95% inferior à média do quinquênio 1925 a 1929. O que foi dito anteriormente não passa, até certo ponto, de uma digressão. Todavia, é importante insistir sobre a magnitude do abatimento que deve ser feito da renda de uma sociedade que já possui grande estoque de capital, antes de chegar à renda líquida que está normalmente disponível para o consumo. Se ignorarmos este fator, arriscamos subestimar o poderoso freio que modera a propensão a consumir, mesmo quando o público esteja disposto a consumir grande parte da sua renda líquida. O consumo, para repetir o óbvio, é o único fim e objetivo da atividade econômica. As oportunidades de emprego estão necessariamente limitadas pela extensão da procura agregada. A demanda agregada só pode ser derivada do consumo presente ou das reservas para o consumo futuro. O consumo que podemos prover vantajosamente com antecedência não pode estender-se indefinidamente no futuro. Não podemos, como sociedade, prover consumo futuro por meio de expedientes financeiros, mas apenas mediante a produção física corrente. Na medida em que nossa organização social e comercial separa a formação de reservas financeiras para o futuro da provisão física futura, de tal forma que os esforços para assegurar as primeiras não arrastem necessariamente consigo a consecução da segunda, a prudência financeira pode causar restrições na procura agregada e, portanto, diminuir o bem-estar,
conforme testemunham muitos exemplos. Mais do que isso, quanto maior for a provisão que façamos com antecedência para o consumo, maior será a dificuldade em encontrar novas necessidades para prover, e maior a nossa dependência do consumo presente como fonte de procura. Entretanto, quanto maiores forem as nossas rendas, maior, infelizmente, será a margem entre essas rendas e o nosso consumo. Na ausência de algum novo expediente, não há, como veremos, maneira de resolver o enigma, exceto a que consiste no desemprego suficiente para provocar um empobrecimento bastante para que a diferença entre nosso consumo e a nossa renda não seja maior que o equivalente da provisão física para o consumo futuro que seja lucrativo constituir hoje. Examinemos também a questão pelo seguinte prisma: o consumo se satisfaz, em parte, com os bens produzidos na atualidade e, em parte, com os produzidos anteriormente, isto é, com o desinvestimento. Na medida em que o consumo se satisfizer com os bens do segundo tipo, verifica-se uma contração na demanda corrente, visto que, na mesma medida, uma parte dos gastos presentes deixa de retornar como parte da renda líquida. Pelo contrário, sempre que se produz uma mercadoria, durante o período, com a intenção de satisfazer o consumo posteriormente, resulta daí rumo à expansão da demanda corrente. Ora, todo o investimento de capital está destinado a resultar, mais cedo ou mais tarde, em desinvestimento de capital. Destarte, o problema de conseguir que os novos investimentos de capital excedam sempre o desinvestimento de capital, na medida necessária para preencher a lacuna em que separa a renda líquida do consumo, apresenta a dificuldade crescente à medida que o capital aumenta. Os novos investimentos de capital só podem realizar-se em excesso ao desinvestimento atual do capital quando se espera um aumento dos gastos futuros em consumo. Cada vez que garantimos o equilíbrio de hoje aumentando o investimento, estamos agravando a dificuldade de assegurar o equilíbrio de amanhã. Uma diminuição na propensão a consumir de hoje só pode conformar-se com o interesse público se esperarmos que haja algum dia maior propensão a consumir. Isso nos faz recordar a fábula das abelhas. As satisfações de amanhã são absolutamente indispensáveis para justificar as privações de hoje. É curioso e digno de nota que a sabedoria popular só pareça perceber-se desta perplexidade final no caso dos investimentos públicos, quando, por exemplo, se trata da construção de estradas, de habitações ou algo semelhante. Apresenta-se, comumente, como objeção aos planos tendentes a aumentar o emprego por meio de investimentos patrocinados pela autoridade pública, o fato de que assim estão sendo criadas dificuldades para o futuro. Que faremos, pergunta-se, quando tivermos construído todas as casas, estradas, prefeituras, redes de energia elétrica, sistemas de distribuição de água e outras instalações de que possa necessitar a população estacionária do futuro? Há, contudo, mais dificuldades em compreender que o mesmo inconveniente se apresenta no caso dos investimentos privados e da expansão industrial, particularmente com a última, desde que é muito mais fácil prever a próxima saturação das necessidades de novas fábricas e equipamentos, que isoladamente absorvem pouco dinheiro, do que a procura de construções para moradia. O obstáculo que se antepõe a um claro entendimento destas questões parece constituir-se, como sucede, na maioria das discussões acadêmicas sobre o capital, de uma apreciação inadequada do fato de que o capital não é uma entidade que subsista por si mesma, independentemente do consumo. Pelo contrário, cada enfraquecimento na propensão a consumir, considerada hábito permanente, leva a demanda de capital a enfraquecer-se juntamente com a demanda de consumo. A propensão a consumir. 2. Os fatores subjetivos. Primeiro, resta-nos examinar a segunda categoria de fatores que afetam o montante do consumo de uma renda, a saber, as forças subjetivas e sociais que determinam o montante dos gastos depois de conhecidos a renda agregada, medida em unidades de salário, e os fatores objetivos relevantes já analisados. Como a análise desses fatores não levanta nenhum problema novo,
Talvez seja suficiente enumerar os mais importantes, sem entrarmos em maiores considerações a seu respeito. Há, em geral, 8 motivos ou fins importantes de caráter subjetivo em virtude dos quais os indivíduos se abstêm de gastar sua renda. 1. Constituir uma reserva para fazer face a contingências imprevistas. 2. Preparar-se para uma relação futura prevista entre a renda e as necessidades do indivíduo e sua família, diferente da que existe no momento, como por exemplo no que diz respeito à velhice, à educação dos filhos ou ao sustento das pessoas dependentes. 3. Beneficiar-se do juro e da valorização, isto é, porque um consumo real maior em data futura é preferível a um consumo imediato mais reduzido. 4. Desfrutar de um gasto progressivamente crescente, satisfazendo, assim, um instinto normal que leva os homens a encarar a perspectiva de um nível de vida que melhore gradualmente, de preferência ao contrário, mesmo que a capacidade de satisfação tenda a diminuir. 5. Desfrutar de uma sensação de independência ou do poder de fazer algo, mesmo sem ideia clara ou intenção definida da ação específica. 6. Garantir uma massa de manoelve para realizar projetos especulativos ou econômicos. 7. Legar uma fortuna. 8. Satisfazer a pura avareza, isto é, inibir-se de modo irracional, mas persistente, de realizar qualquer ato de despesa como tal. Estes 8 motivos podem ser chamados de precaução, previdência, cálculo, melhoria, independência, iniciativa, orgulho e avareza. Também poderíamos formular uma lista de motivos para consumir tais como prazer, imprevidência, generosidade, irreflexão, ostentação e extravagância. Além das poupanças acumuladas pelos indivíduos, há também uma grande proporção de rendas, variável talvez, numa comunidade industrial moderna como a Grã-Bretanha ou os Estados Unidos, entre 1 e 2/3 da acumulação total, que é retida pelos governos centrais ou locais, por instituições e por empresas comerciais, por motivos muito semelhantes, mas não idênticos, aos que animam os indivíduos e mais particularmente pelos 4 seguintes. A. O motivo de empresa: conseguir recursos para realizar um novo investimento de capital, sem contrair dívida ou recorrer ao capital do mercado. B. O motivo de liquidez: garantir recursos líquidos para enfrentar as emergências, dificuldades e crises. C. O motivo de melhoria: assegurar um aumento gradual de renda que, incidentalmente, isentará os dirigentes da crítica, visto que no aumento da renda é difícil distinguir o que resulta da acumulação do que provém da eficiência. D. O motivo da prudência financeira e a preocupação de se sentir seguro pela constituição de uma reserva financeira que ceda o custo de uso e o custo suplementar, de modo que liquide os débitos e que amortize o custo do ativo a um ritmo antes superior do que inferior ao ritmo real de desgaste e obsolescência, dependendo a força deste motivo sobretudo da quantidade e da natureza do equipamento de capital e da rapidez do progresso técnico. A estes motivos, que tendem a excluir do consumo uma parte da renda, correspondem outros que às vezes provocam um excedente do consumo sobre a renda. Vários dos motivos que favorecem uma poupança positiva enumerados antes, e que afetam os indivíduos, têm sua contrapartida na poupança negativa em data posterior, como sucede, por exemplo, com a poupança feita para prover as necessidades da família ou da velhice. O auxílio de desemprego financiado por empréstimos deve ser considerado, de preferência, uma poupança negativa. Agora, a força de todos estes motivos varia enormemente segundo as instituições e a organização da sociedade econômica que presumimos, segundo os hábitos devidos à raça, à educação, às convenções, à religião e às atitudes morais correntes, segundo as esperanças atuais e a experiência passada, segundo a escala e a técnica do equipamento de capital, segundo a forma prevalecente da distribuição da riqueza e os níveis de vida estabelecidos. Todavia, na tese que constitui o objetivo desta obra, não nos ocuparemos, exceto em digressões ocasionais,
dos resultados das mudanças sociais de longo prazo nem dos lentos efeitos do progresso secular. Isso significa que daremos por aceita a base dos motivos subjetivos que levam, respectivamente, a poupar e a consumir. Na medida em que a distribuição da riqueza é determinada pela estrutura social mais ou menos permanente da comunidade, podemos igualmente considerar essa base um fator que só varia em ritmo lento e no curso de um longo período, o que também daremos por aceito no presente estudo. Segundo, considerando, portanto, que a base principal das forças subjetivas e sociais muda lentamente, enquanto por outro lado a influência a curto prazo nas alterações da taxa de juros e outros fatores subjetivos é, no mais das vezes, de importância secundária, somos levados a concluir que as variações de curto prazo no consumo dependem, em grande parte, das alterações do ritmo com que se ganham as rendas, medidas em unidades de salário, e não das variações na propensão a consumir uma parte de determinada renda. Devemos, no entanto, precaver-nos contra um mal-entendido. O que ficou dito acima significa que a influência de variações moderadas na taxa de juros sobre a propensão a consumir é geralmente pequena. Não significa que as variações na taxa de juros tenham apenas uma influência limitada sobre as quantias realmente poupadas ou consumidas. Pelo contrário, a influência dessas variações sobre o montante realmente poupado é de primordial importância, mas se exerce em direção oposta à que, geralmente, lhe é atribuída. Mesmo se a atração de uma renda futura maior, a ser obtida de uma elevação da taxa de juros, tiver por consequência diminuir a propensão a consumir, podemos estar certos de que uma elevação da mesma taxa de juros resulta numa redução da quantia realmente poupada. Com efeito, a poupança agregada depende do investimento agregado e a elevação da taxa de juros, se não for compensada por uma elevação correspondente na escala da procura de investimento, fará baixar o investimento. Portanto, uma elevação da taxa de juros terá por efeito baixar as rendas a um nível em que a diminuição da poupança é igual à do investimento. Em se considerando que, em valor absoluto, as rendas diminuem mais que o investimento, é indubitável que o consumo diminui quando a taxa de juros aumenta. Isso, porém, não quer dizer que a margem da poupança fique por isso acrescida. Ao contrário, a poupança e o dispêndio sofrerão, ambos, uma diminuição. Desse modo, ainda que uma elevação na taxa de juros possibilite à comunidade maior poupança com determinada renda, pode-se ter a certeza de que a elevação da taxa de juros, se não ocorrer nenhuma mudança favorável na escala da procura de investimento, fará diminuir o próprio montante agregado da poupança. A mesma linha de raciocínio pode mesmo nos dizer enquanto, coet, par, um aumento da taxa de juros fará diminuir as rendas. Isso porque as rendas, para uma propensão a consumir, terão de baixar, ou serem redistribuídas, um montante exatamente suficiente para diminuir as poupanças numa soma igual à que a taxa de juros provocaria de diminuição do investimento. Para um esquema de eficiência marginal do capital. Um exame detido dessa questão será objeto do capítulo seguinte. A elevação da taxa de juros poderia induzir-nos a poupar mais se as nossas rendas permanecessem invariáveis. Se essa elevação da taxa de juros retarda o investimento, porém, nossas rendas não ficarão nem poderão continuar inalteráveis. Elas têm de baixar, forçosamente, até que o declínio da capacidade de poupar seja suficiente para compensar o estímulo correspondente ocasionado por uma taxa de juros mais alta. Quanto mais virtuosos, quanto mais resolutamente frugais e mais obstinadamente ortodoxos formos em nossas finanças particulares e nacionais, mais terão de baixar as nossas rendas quando o juro subir proporcionalmente à eficiência marginal do capital. A obstinação só nos trará um castigo, e jamais uma recompensa, pois o resultado é inevitável. Com toda certeza, portanto, os montantes reais da poupança e do consumo agregados não dependem da precaução, da previdência, do cálculo, da melhoria, da independência, de iniciativa,
do orgulho ou da avareza. A virtude e o vício não têm papel a desempenhar. Tudo depende da medida com que a taxa de juros seja favorável ao investimento, levando-se em conta a eficiência marginal do capital. Não, isso não é uma afirmação exagerada. Se a taxa de juros fosse governada de tal modo que mantivesse continuamente o pleno emprego, a virtude tomaria sua posição dominante. A taxa de acumulação do capital dependeria da debilidade da propensão a consumir. Assim, mais uma vez, o tributo que os economistas clássicos prestam à virtude é uma consequência da sua disfarçada hipótese de que a taxa de juros é sempre governada desse modo. A propensão marginal a consumir e o multiplicador. Demonstramos no capítulo 8 que o emprego só pode aumentar pari passu com o investimento, a não ser que haja uma mudança na propensão a consumir. Podemos levar esta ideia um pouco mais adiante, pois, em dadas circunstâncias, é possível estabelecer uma relação definida, que chamaremos multiplicador, entre a renda e o investimento, e, sujeita a algumas simplificações, entre o emprego total e o emprego diretamente ligado ao investimento, a que chamaremos emprego primário. Este passo adiante constitui parte integrante da nossa teoria do emprego, visto que, dada a propensão a consumir, estabelece uma relação precisa entre o fluxo de investimento e os volumes agregados do emprego e da renda. O conceito de multiplicador foi introduzido, pela primeira vez, na teoria econômica por R.F. Kahn, em seu artigo versando sobre The Relation of Home Investment to Employment Economic Journal, junho de 1931. Seu raciocínio, nesse artigo, dependia da noção fundamental de que se a propensão a consumir em várias circunstâncias hipotéticas, bem como em algumas outras condições, for dada como aceita, e se supormos que a autoridade monetária ou outra autoridade pública tomem medidas para estimular ou retrair o investimento, a variação do volume de emprego será função da variação líquida do montante do investimento. Pretendia, ainda, estabelecer princípios gerais para calcular a relação quantitativa real entre o incremento do investimento líquido e o aumento de emprego agregado que o acompanha. Todavia, antes de chegar ao multiplicador, convém introduzir o conceito de propensão marginal a consumir. Primeiro, as flutuações da renda real consideradas neste livro são as que resultam da aplicação de diferentes quantidades de emprego, isto é, de unidades de trabalho, a dado equipamento de capital, de tal modo que a renda real aumenta e diminui conforme o número de unidades de trabalho empregadas. Se, como geralmente admitimos, houver um retorno decrescente marginal quando o número de unidades de trabalho aplicadas a certo equipamento de capital aumenta, a renda, medida em unidades de salário, aumentará mais que proporcionalmente em relação ao volume de emprego, que, por sua vez, subirá mais que proporcionalmente ao aumento da renda real medida, se isto for possível, em unidades de produção. Não obstante, a renda real calculada em termos de produção e a renda medida em unidades de salário aumentarão e diminuirão conjuntamente, no curto período em que o equipamento de capital permanece virtualmente inalterado. Portanto, em se considerando que a renda real expressa em unidades de produção não se possa medir numericamente com exatidão, convém muitas vezes considerar a renda em unidades de salário, y-ômega, um índice adequado das modificações na renda real. Em certos casos, não podemos desprezar o fato de que, em geral, y-ômega aumenta e diminui proporcionalmente mais que a renda real. Porém, em outros, a circunstância de que os dois sempre sobem e descem juntos torna-os virtualmente intercambiáveis. A nossa lei psicológica normal de que, no caso de aumentos e diminuições da renda real da comunidade, o consumo aumenta e diminui, mas não tão depressa, pode, portanto, traduzir-se, sem precisão absoluta de certo, mas apenas sujeita a reservas evidentes que se podem demonstrar facilmente de maneira formal, pelas proposições de que ΔC ômega e ΔY ômega têm o mesmo sinal, mas ΔY ômega maior ΔC ômega,
onde C ômega representa o consumo medido em unidades de salário. Isto significa simplesmente repetir a proposição já expressa na página 32. Definamos, portanto, dC ômega sobre dy ômega como a propensão marginal a consumir. Esta quantidade é de considerável importância por nos dizer como se dividirá o próximo incremento da produção entre o consumo e o investimento. Isso porque ΔY ômega é igual a ΔC ômega mais ΔI ômega, onde ΔC ômega e ΔI ômega são incrementos do consumo e do investimento. De maneira que podemos escrever ΔY ômega igual a K ΔI ômega, onde 1 menos 1 sobre K é igual à propensão marginal a consumir. Chamemos a K o multiplicador de investimento. Ele nos indica que, quando se produz um acréscimo no investimento agregado, a renda sobe num montante igual a K vezes o acréscimo do investimento. Segundo, o multiplicador de K é pouco diferente deste, constituindo o que poderíamos chamar de multiplicador de emprego, a ser designado por K', visto que mede a relação do aumento de emprego total derivado de determinado incremento do emprego primário nas indústrias de investimento. Quer dizer, se o incremento do investimento ΔI ômega leva a um aumento do emprego primário ΔN2 nas indústrias de investimento, o incremento do emprego total ΔN igual a K' ΔN2. Não é razão, em geral, para supor que K igual a K', pois nada leva necessariamente a admitir que formatos das funções da oferta agregada peculiares aos diferentes tipos de indústria sejam tais que a proporção do aumento num dos grupos de indústrias, relativamente ao incremento da demanda que o provocou, seja a mesma nos demais grupos de indústrias. Na verdade, é possível facilmente imaginar casos como, por exemplo, quando a propensão marginal a consumir é muito diferente da propensão média, tal que existiria uma presunção em favor de certa desigualdade entre ΔY ômega sobre ΔN e ΔI ômega sobre ΔN2, uma vez que haveria variações proporcionais muito divergentes na procura de bens de consumo e de bens de investimento respectivamente. Se quisermos levar em conta essas possíveis diferenças na forma das partes relevantes das funções da oferta agregada para os dois grupos de indústrias, respectivamente, não haverá dificuldade em reconstruir o argumento seguinte em sua forma mais generalizada. Entretanto, para aclarar as ideias que ele contém, será conveniente considerar o caso simplificado em que K igual a K'. Como consequência disso, quando a atitude psicológica da comunidade a respeito do consumo é tal que induz, por exemplo, a consumir 9/10 de um incremento de renda, o multiplicador K é igual a 10, e o emprego total causado, por exemplo, por um incremento de obras públicas será 10 vezes superior ao emprego primário proporcionado pelas próprias obras públicas, supondo que não haja redução de investimentos em outros setores. Apenas no caso de a comunidade manter seu consumo inalterado a despeito do aumento de emprego e, portanto, da renda real ficará o aumento de emprego restringido ao aumento do emprego primário proporcionado pelas obras públicas. Se, por outro lado, ela decide consumir o total de qualquer incremento da renda, não haverá um equilíbrio estável e os preços subirão sem limite. De acordo com as hipóteses psicológicas normais, um aumento no emprego só será acompanhado por declínio do consumo se ao mesmo tempo se produzir uma alteração na propensão a consumir. Como resultado, por exemplo, da propaganda em tempo de guerra tendente a diminuir o consumo individual. Somente neste caso o aumento de emprego nas indústrias de investimento será acompanhado de repercussão desfavorável sobre o emprego nas indústrias que trabalham para o consumo. Isso apenas resume numa fórmula que, em termos gerais, já devia ser evidente para o leitor. Um incremento do investimento medido em unidades de salário só pode ocorrer se o público estiver disposto a aumentar a sua poupança, computada nas mesmas unidades. Comumente falando, o público não fará isso a não ser que a sua renda agregada, medida em unidades de salário, estiver aumentando. Desse modo, seu esforço para consumir uma parte da renda suplementar estimulará a produção até que o novo nível e distribuição
das rendas proporcione uma margem de poupança suficiente para corresponder ao maior investimento. O multiplicador diz em que proporção terá de aumentar o emprego para provocar um acréscimo na renda real suficiente para induzir o público a realizar uma poupança adicional, e é função de suas propensões psicológicas. Se a poupança é a pílula e o consumo é a geleia extra tem de ser proporcional ao tamanho da pílula adicional. Se as tendências psicológicas do público são realmente as que supomos, estabelecemos aqui a lei de que o aumento de emprego consagrado ao investimento estimula necessariamente as indústrias que produzem para o consumo, determinando, assim, um aumento total do emprego que é um múltiplo do emprego primário exigido pelo próprio investimento. Deduz-se do que foi dito que, se a propensão marginal a consumir não está longe da unidade, as pequenas flutuações no investimento provocarão grandes variações no emprego. Porém, ao mesmo tempo, um aumento relativamente pequeno do investimento bastará para causar o pleno emprego. Se, por outro lado, a propensão marginal a consumir está próxima de zero, as pequenas flutuações do investimento ocasionarão pequenas flutuações do emprego. Mas, ao mesmo tempo, pode ser necessário um incremento considerável do investimento para produzir o pleno emprego. No primeiro caso, o desemprego involuntário é um mal de cura fácil, embora suscetível de se agravar rapidamente se o deixarmos desenvolver. No segundo caso, o emprego pode ser menos instável, mas tende a fixar-se num nível baixo e a mostrar-se refratário a qualquer remédio, salvo os mais drásticos. Na realidade, a propensão marginal a consumir parece situar-se entre esses dois extremos, embora bem mais perto da unidade que de zero, com o resultado de que nos encontramos, em certo sentido, com a pior de ambas as circunstâncias, porque as flutuações no emprego são consideráveis e, ao mesmo tempo, para determinar o pleno emprego, seria necessário um incremento de investimento demasiado grande para que se possa manejá-lo com facilidade. Infelizmente, as flutuações têm sido suficientes para impedir que se compreenda a natureza crônica do mal e, por outro lado, essa gravidade é tamanha que se torna impossível remediá-la sem lhe compreender a natureza. Quando o pleno emprego é alcançado, qualquer tentativa de aumentar ainda mais o investimento faz com que os preços tendam a subir sem limite, seja qual for a propensão marginal a consumir, isto é, chega-se a um estado de verdadeira inflação. Até este ponto, no entanto, a alta dos preços será acompanhada de um aumento da renda real agregada. Terceiro, até agora temos nos ocupado dos acréscimos líquidos do investimento. Portanto, se quisermos aplicar sem restrições o que ficou dito aos efeitos, por exemplo, de um incremento de obras públicas, teremos de supor que esse incremento não é compensado por um decréscimo do investimento em outros setores, e não há, naturalmente, nenhuma mudança concomitante na propensão da comunidade a consumir. No artigo citado, Kahn procurou sobretudo examinar as compensações que, por causa da sua importância, merecem ser consideradas e apresentou sugestões de estimativas quantitativas. No caso concreto em que haja um aumento específico do investimento, existem com efeito diversos fatores que concorrem com esse aumento para o resultado final. Se, por exemplo, um governo emprega 100.000 homens a mais em obras públicas, e o multiplicador, tal como foi definido antes, for 4, não há motivo para supor que o emprego agregado aumentará de 400.000 unidades, pois semelhante política pode ter reações desfavoráveis sobre o investimento em outras direções. Os fatores que se seguem, segundo Kahn, são os que, provavelmente, numa comunidade moderna, devem ser levados em consideração em virtude da sua importância, embora os dois primeiros não se tornem completamente inteligíveis antes que se chegue ao livro quarto. 1. O método de financiar a política e o aumento de capital de giro exigido pelo emprego adicional e a alta de preços que o acompanha podem ter por efeito elevar a taxa de juros e retardar assim o investimento em outros setores, caso a autoridade monetária não tome providências em contrário, enquanto, ao mesmo tempo,
A elevação dos custos dos bens de capital reduz a sua eficiência marginal para o indivíduo que investe, sendo necessária uma baixa efetiva na taxa de juros para compensar esse efeito. 2. Dada a psicologia confusa que frequentemente prevalece, o programa do governo pode, através de seus efeitos sobre a confiança, aumentar a preferência pela liquidez ou diminuir a eficiência marginal do capital, o que também contribui para retardar outros investimentos se não houver medidas que o contrabalancem. 3. Num sistema aberto, que mantém relações comerciais com o exterior, parte do multiplicador do investimento suplementar beneficiará o emprego em países estrangeiros, visto que certa porção do consumo adicional reduzirá o saldo favorável do balanço externo do nosso país, de modo que, se considerarmos apenas o efeito sobre o emprego doméstico, como distinto do emprego mundial, temos de reduzir a cifra do multiplicador. Por outro lado, as perdas dessa natureza podem ser mais ou menos compensadas pelas repercussões favoráveis devidas à ação do multiplicador nos países estrangeiros que aumentam a sua atividade econômica. Além disso, se considerarmos modificações substanciais, temos de levar em conta uma mudança progressiva na propensão marginal a consumir e, portanto, no multiplicador, à medida que o acréscimo na margem se desloca gradualmente. A propensão marginal a consumir não é constante para todos os níveis de emprego, e é provável que, em geral, tenda a diminuir quando o emprego aumenta, ou seja, quando a renda real cresce. A comunidade só desejará consumir uma parte gradualmente decrescente da mesma. Além da ação da regra geral que acabamos de mencionar, outros fatores poderão ainda fazer variar a propensão marginal a consumir e, portanto, o multiplicador, e parece que estes outros fatores, comumente, contribuem mais para acentuar do que para atenuar o efeito da regra geral. Pois, em primeiro lugar, o aumento do emprego tende por efeito dos rendimentos decrescentes em períodos curtos a aumentar a proporção da renda agregada destinada aos empresários, cuja propensão marginal a consumir é, provavelmente, inferior à média para o conjunto da comunidade. Em segundo lugar, o desemprego se manifesta, geralmente, associado a uma poupança negativa em certos setores privados ou públicos, porque os desempregados podem estar vivendo tanto das suas economias pessoais como das de seus amigos, como ainda do auxílio público parcialmente financiado por empréstimos, com o resultado de que o reemprego diminuirá aos poucos estas formas específicas de poupança negativa, reduzindo, portanto, a propensão marginal a consumir mais rapidamente do que o faria um acréscimo igual da renda real da comunidade obtido em circunstâncias diferentes. De qualquer maneira, o multiplicador será provavelmente maior para um pequeno incremento líquido do investimento do que para um grande, de modo que, quando se tem em vista mudanças substanciais, devemos guiar-nos pelo valor médio do multiplicador, tomando como base o valor médio da propensão marginal a consumir na amplitude de variação em causa. Kahn examinou o resultado quantitativo provável dos fatores desta natureza em certos casos hipotéticos especiais. Porém não é, evidentemente, possível generalizar muito. Pode-se dizer apenas que, por exemplo, numa comunidade moderna atípica, compondo um sistema fechado e no qual o consumo dos desempregados é pago por transferências do consumo de outros consumidores, a tendência será, provavelmente, de consumir não muito menos de 80% de qualquer incremento da renda real, de modo que o multiplicador, levando em conta as compensações, talvez não se mostre muito inferior a 5. Todavia, num país em que o comércio exterior representa, digamos, 20% do consumo e onde os desempregados recebem, por meio de empréstimos ou seu equivalente, até 50% de seu consumo normal quando empregados, o multiplicador pode descer até o ponto de corresponder a 2 ou 3 vezes o volume de emprego proporcionado por um investimento novo. Por isso, num país onde o comércio externo desempenha um papel importante no qual o auxílio aos desempregados é financiado em larga escala por empréstimos como sucedeu, por exemplo, na Grã-Bretanha em 1931,
A flutuação do emprego que acompanha certa variação do investimento é bem menos violenta do que num país onde esses fatores são menos importantes, como nos Estados Unidos em 1932. Entretanto, é pelo princípio geral do multiplicador que se deve explicar como as flutuações no montante do investimento, comparativamente pequenas em proporção à renda nacional, podem gerar alterações no emprego e na renda agregada de amplitude muito maior que elas próprias. Quarto. Até agora, o raciocínio vem tomando como base uma alteração do investimento agregado prevista com bastante antecipação para que as indústrias de bens de consumo progridam, pari passu, juntamente com as indústrias de investimento, sem maior transtorno para o preço dos bens de consumo que o derivado de um aumento na quantidade produzida, em condições de rendimento decrescente. Todavia, precisamos, em geral, levar em conta o caso em que a iniciativa provenha de um aumento não inteiramente previsto na produção dos bens de capital. É evidente que uma iniciativa desta só produz todos os seus efeitos sobre o emprego depois de transcorrido certo lapso de tempo. Tenho observado, entretanto, na discussão que este fato evidente dá, muitas vezes, origem a alguma confusão entre a teoria lógica do multiplicador, cuja aplicação se verifica continuamente, sem atraso, em todos os instantes, e as consequências de uma expansão nas indústrias de bens de capital que só atua gradualmente, com atraso e após certo intervalo. A relação entre estes dois fatores pode ser esclarecida observando, em primeiro lugar, que uma expansão imprevista das indústrias de bens de capital não se produz instantaneamente por um acréscimo de igual importância no montante agregado do investimento. Apenas ocasiona um aumento gradual desse montante, e, em segundo lugar, que pode criar uma divergência temporária entre a propensão marginal a consumir e o seu valor normal, verificando-se, entretanto, um gradual retorno à sua posição original. Assim sendo, uma expansão nas indústrias de bens de capital determina uma série de aumentos no investimento agregado, que se apresentam em períodos sucessivos num certo intervalo de tempo, e uma série de valores da propensão marginal a consumir durante esses períodos sucessivos que difere tanto do que teriam sido esses valores se a dita expansão houvesse sido prevista, como do que serão quando a comunidade chegar a estabilizar-se num novo e firme nível de investimento agregado. Porém, em cada período, a teoria do multiplicador continua sendo válida no sentido de que o incremento da demanda agregada é igual ao produto do acréscimo do investimento agregado e do multiplicador determinado pela propensão marginal a consumir. A explicação dessas duas ordens de fatos surge com maior clareza quando se considera o caso extremo em que o aumento de emprego nas indústrias dedicadas à produção de bens de capital é de tal maneira imprevisto que a princípio não se verifica aumento algum na produção de bens de consumo. Neste caso, os esforços dos que foram recentemente empregados nas indústrias de bens de capital para consumir certa proporção das suas rendas farão subir os preços dos bens de consumo até que se alcance um equilíbrio temporário entre a oferta e a procura, causado, em parte, pelo adiamento do consumo provocado pela elevação dos preços, em parte pela redistribuição de renda favorável às classes que poupam devido ao aumento de seus lucros gerado pelos preços altos e, em parte, pela depleção dos estoques causada pela elevação dos preços. Na medida em que o equilíbrio se restabelece pelo adiamento do consumo, apresenta-se uma redução temporária da propensão marginal a consumir, isto é, do próprio multiplicador e, na medida em que haja uma depleção dos estoques, o acréscimo do investimento agregado permanece durante certo tempo inferior ao acréscimo do investimento realizado nas indústrias de bens de capital, isto é, o valor a ser multiplicado não aumenta na proporção do total do investimento feito nas indústrias de bens de capital. Entretanto, as indústrias de bens de consumo vão-se, com o passar do tempo, adaptando por si mesmas à nova demanda, de modo que, quando se realiza o consumo antes adiado, a propensão marginal a consumir sobe temporariamente além do seu nível normal, para compensar a baixa anterior e, eventualmente, retorna a seu nível normal,
enquanto a reconstituição dos estoques faz com que o acréscimo do investimento agregado seja temporariamente superior ao do investimento nas indústrias de bens de capital, tendo temporariamente o mesmo efeito incremento do capital circulante correspondente ao aumento da produção. O fato de que uma mudança imprevista só exerce o seu pleno efeito sobre o emprego após certo lapso de tempo tem importância em determinados casos. Intervém, especialmente, na análise do ciclo econômico da maneira que indiquei em minha obra Treatise on Money. Todavia, não afeta de modo algum o alcance da teoria do multiplicador, tal como foi exposta neste capítulo, nem lhe retirar sua utilidade como indicador do aumento total do emprego que se pode esperar de uma expansão das indústrias produtoras de bens de capital. Mais do que isso, salvo condições em que as indústrias de consumo já estejam perto da sua capacidade total, de tal modo que um aumento da produção exige outro aumento correspondente do equipamento e não simplesmente um emprego mais intensivo, não há razão para supor que deva decorrer mais de um curto intervalo antes que o emprego nas indústrias de bens de consumo progrida pari passu com o das indústrias de bens de capital, com o multiplicador atuando perto da sua cifra normal. Quinto, vimos que, quanto maior for a propensão marginal a consumir, maior será o multiplicador e, por consequência, maior distúrbio causará sobre o emprego uma variação do investimento. Isso parece conduzir-nos à conclusão paradoxal de que uma comunidade pobre, poupando apenas uma parte muito pequena de suas rendas, está mais exposta a flutuações violentas do que uma comunidade rica, na qual a poupança represente uma proporção maior da renda e, portanto, o multiplicador seja maior. Esta conclusão, no entanto, não levaria em conta a diferença existente entre os efeitos da propensão marginal a consumir e os da propensão média a consumir, pois, enquanto uma alta propensão marginal a consumir implica um efeito proporcionalmente maior, como resultado de certa percentagem de variação no investimento, o efeito absoluto será, todavia, menor se a propensão média a consumir for, também, a alta. Isso pode ser ilustrado através do exemplo numérico apresentado a seguir. Suponhamos que a propensão a consumir de uma comunidade seja tal que, desde que sua renda real não exceda a produção obtida pelo trabalho de 5 milhões de homens com o equipamento de capital que possui, ela consuma integralmente a dita renda, que a produção resultante do emprego dos primeiros 100 mil homens adicionais seja consumida à razão de 99%, a dos 100 mil seguintes à razão de 98%, a dos 100 mil que vem em terceiro lugar à razão de 97% e assim por diante, e que a cifra de 10 milhões de homens represente o pleno emprego. Deduz-se daqui que, quando 5 milhões mais n vezes 100 mil estiverem empregados, o multiplicador na margem será 100 sobre n, e que n é n mais 1, sobre 250 mais n, por cento da renda nacional serão investidos. Deste modo, quando 5,2 milhões estão empregados, o multiplicador é muito alto, isto é, igual a 50, mas o investimento representa apenas uma parte insignificante da renda corrente, ou seja, 0,06%, com o resultado de que, se o investimento diminui em grande escala, digamos, em 2/3, o emprego só baixará até 5,1 milhões, o que representa aproximadamente 2%. Por outro lado, quando estiverem empregados 9 milhões de homens, o multiplicador será relativamente baixo, igual a 2,5, porém o investimento representará, agora, uma parte substancial da renda corrente, ou seja, 9%, com o resultado de que, se o investimento diminui de 2/3, o emprego baixará a 6,9 milhões, isto é, 19%. No limite em que o investimento cai a zero, o emprego baixará em cerca de 4% no primeiro caso, enquanto, no segundo caso, baixará a 44%. No exemplo anterior, a mais pobre das duas comunidades comparadas é mais pobre por motivo de subemprego. Porém o mesmo raciocínio se aplica, mediante uma adaptação fácil, caso a pobreza se deva à inferioridade da habilitação profissional, da técnica ou do equipamento. Consequentemente,
Embora o multiplicador seja maior numa comunidade pobre, o efeito das variações do investimento sobre o emprego será muito maior numa comunidade rica, supondo que nesta o investimento corrente representa uma proporção muito mais elevada da produção corrente. É evidente, pelas observações anteriores, que o emprego de certo número de homens em obras públicas produzirá, nas hipóteses consideradas, sobre o emprego agregado um efeito muito maior, quando o desemprego for severo, do que mais tarde, quando o pleno emprego estiver prestes a ser alcançado. No exemplo apresentado, se no momento em que o emprego desceu a 5,2 milhões se empregarem nas obras públicas mais 100 mil homens, o emprego total subirá a 6,4 milhões. Mas, se o emprego já é de 9 milhões, quando se usarem mais 100 mil homens nos mesmos trabalhos, o emprego total apenas subirá a 9,2 milhões. Assim, em tempos de desemprego rigoroso, as obras públicas, ainda que de duvidosa utilidade, podem ser altamente compensadoras, mesmo que apenas pelo menor custo dos gastos de assistência, desde que se possa admitir que a parte poupada da renda seja menor quanto mais intenso for o desemprego. Porém, a validade desta proposição torna-se cada vez mais contestável à medida que nos aproximamos do pleno emprego. Além disso, se for correta a nossa hipótese de que a propensão marginal a consumir diminui constantemente à medida que nos aproximamos do pleno emprego, deduz-se que se torna cada vez mais difícil alcançar novos aumentos do emprego através de investimentos crescentes. Não seria difícil compor um gráfico da propensão marginal a consumir em cada etapa do ciclo econômico com as estatísticas, supondo que estivessem disponíveis, da renda agregada e do investimento agregado em datas sucessivas. No momento, contudo, as nossas estatísticas não são bastante exatas, ou compiladas com esse objetivo específico, para nos permitirem mais do que estimativas aproximadas. As melhores para esta finalidade, das quais tenho conhecimento, são as cifras apresentadas por Kuznets, relativas aos Estados Unidos, já mencionadas na página 123, embora bastante incompletas. Tomadas juntamente com os cálculos da renda nacional, indicam, sem que se leve em conta os seus méritos, tanto uma cifra menor como mais estável para o multiplicador de investimento do que eu esperaria. Se tomarmos anos isolados, o resultado é ainda mais incongruente. Se os juntarmos, porém, aos pares, o multiplicador parece ter sido inferior a 13, provavelmente, bastante estável ao redor de 2,5. Isto sugere uma propensão marginal a consumir não maior do que 60 a 70%, cifra perfeitamente admissível para o período de expansão, mas surpreendentemente pequena e, no meu entender, pouco verossímil em período de crise. Talvez isto se explique pelo extremado conservadorismo da política financeira das empresas americanas, mesmo durante a crise. Por outras palavras, se houver uma enorme queda de investimento devido à ausência de trabalhos de reparação de substituição, e se for constituída uma reserva financeira para compensar este desajuste, o efeito será impedir o crescimento que teria ocorrido na propensão marginal a consumir, crescimento esse que, de outra maneira, teria acontecido. Parece-me que este fator talvez tenha desempenhado um papel importante no agravamento da recente crise nos Estados Unidos. Aliás, é possível que as estatísticas exagerem, de certo modo, o declínio do investimento, que em geral se avalia em mais de 75% entre 1929 e 1932, ao passo que a queda da formação líquida do capital foi de mais de 95%. Uma ligeira diferença nestas estimativas pode modificar substancialmente o multiplicador. Sexto, quando existe desemprego involuntário, a desutilidade marginal do trabalho é, necessariamente, menor que a utilidade do produto marginal. Na realidade, pode ser muito menor, pois certa quantidade de trabalho, para um homem que esteve muito tempo desempregado, em vez de desutilidade, pode ter utilidade positiva. Admitido isto, o raciocínio anterior demonstra como os gastos inúteis provenientes de empréstimos podem, apesar disso,
enriquecer no fim de contas a comunidade. A construção de pirâmides, os terremotos e até as guerras podem contribuir para aumentar a riqueza. Se a educação dos nossos estadistas nos princípios da economia clássica for um empecilho a uma solução melhor, é curioso ver como o bom senso popular, em seus esforços para fugir a conclusões absurdas, pode chegar a preferir as formas de gastos de empréstimos totalmente inúteis às que apenas o são parcialmente, e que, por não serem completamente desprovidas de utilidade, tendem a ser julgadas à luz de princípios estritamente econômicos. Por exemplo, o auxílio aos desempregados, financiado por empréstimo, é mais facilmente aceito que financiamento de melhorias a um custo inferior à taxa de juros corrente, e a solução de abrir buracos no chão, conhecida pelo nome de mineração de ouro, que não acrescenta nada à riqueza real do mundo e ainda supõe a desutilidade do trabalho, é a mais aceitável de todas. Se o tesouro se dispusesse a encher garrafas usadas com papel moeda, as enterrasse a uma profundidade conveniente em minas de carvão abandonadas que logo fossem cobertas com o lixo da cidade e deixasse a iniciativa privada, de acordo com os bem experimentados princípios do laissez-faire, a tarefa de desenterrar novamente as notas, naturalmente obtendo o direito de fazê-lo por meio de concessões sobre o terreno onde estão enterradas as notas, o desemprego poderia desaparecer e, com a ajuda das repercussões, é provável que a renda real da comunidade, bem como a sua riqueza em capital, fossem sensivelmente mais altas do que, na realidade, o são. Claro está que seria mais ajuizado construir casas ou algo semelhante, mas se tanto se opõe dificuldades políticas e práticas, o recurso citado não deixa de ser preferível a nada. Entre este expediente e o da exploração das minas de ouro do mundo real, a analogia é completa. Nos períodos em que o ouro é encontrado a profundidades convenientes, a experiência ensina que a riqueza real do mundo aumenta rapidamente, e quando ele só é encontrável em pequenas quantidades, a riqueza permanece estável ou mesmo diminui. Desse modo, as minas de ouro são do mais alto valor e importância para a civilização. Da mesma forma que as guerras têm sido a única forma de gastos com empresários em grande escala que os estadistas acharam justificável, a extração de ouro é o único pretexto para abrir buracos no chão que os banqueiros consideram uma atitude financeira saudável. E cada uma destas atividades representou o seu papel no progresso, pelo fato de não se encontrar uma solução melhor. Um detalhe a ser assinalado é a tendência do preço de ouro subir em termos de mão de obra e de materiais durante as depressões, ajudando a eventual recuperação, porque aumenta a profundidade da mineração e diminui a qualidade do minério capaz de ser custeável. Além do efeito provável da crescente oferta de ouro sobre a taxa de juros, há dois motivos para que a extração de ouro seja uma forma altamente recomendável de investimento. Se não pudermos aumentar o emprego por meios que, ao mesmo tempo, elevem os nossos estoques de riqueza útil. Em primeiro lugar, em virtude da atração especulativa dessa espécie de investimento, há a tendência de o realizar sem levar muito em conta a taxa de juros vigente. Em segundo lugar, o seu resultado, ou seja, o aumento do estoque de ouro, não tem, como em outros casos de investimento, o efeito de lhe reduzir utilidade marginal. Desde que o valor de uma casa depende de sua utilidade, cada casa que se construa tende a reduzir a renda provável que se pode obter das futuras construções e, portanto, diminui o atrativo de futuros investimentos similares, a não ser que a taxa de juros baixe pari passu. A extração do ouro não apresenta o mesmo inconveniente, e só pode sobreviver um impedimento através de uma alta taxa de salários medida em ouro, o que é pouco provável acontecer, a não ser que o emprego se tenha tornado substancialmente maior. Além disso, em virtude das reservas constituídas a título do custo de uso e do custo suplementar, como no caso de riquezas menos duráveis, não há um efeito reverso posterior. O Antigo Egito tinha a dupla vantagem, que sem dúvida explica a sua fabulosa riqueza, de possuir duas espécies de atividades, a construção de pirâmides e a extração de metais preciosos, cujos frutos, pelo fato de não servirem às necessidades do homem pelo seu consumo,
não se aviltavam por serem abundantes. A Idade Média edificou catedrais e entoou cânticos. 2 pirâmides, 2 missas de Requiem valem 2 vezes mais que Roma, o que, porém, não é verdade tratando-se de 2 estradas de ferro que ligam Londres a York. De start, assim nos mostramos tão razoáveis e nos educamos de modo tão semelhante aos financistas prudentes, meditando bem antes de aumentar as cargas financeiras das futuras gerações pela edificação das casas, onde se pode viver, que já nos não é tão fácil escapar aos inconvenientes do desemprego. Temos de aceitar esse fato como resultado inevitável de aplicar a conduta do Estado às máximas concebidas para enriquecer um indivíduo, permitindo-lhe acumular direitos a satisfações que ele não tenciona exercer em qualquer época determinada.